Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje falarei sobre o capítulo 339 de Burlock. E eu falei sobre a minha opinião do capítulo e algumas previsões. Ok, começando a falar, o capítulo se iniciou quando o Aiko fala: a França é realmente a melhor do mundo. Bátira fala: a diferença é só de um gol. E quanto Urel fala que os ataques com Isaac e Witch foram completamente acabados pelo Hugo, que isso aconteceu nos capítulos anteriores. Aí conversa vai, conversa vem, do Batira tentando falar que a equipe foi em torno do Izag. E o Real falando que não dá mais para os ataques em torno do Izag. E Karasu, na conversa, fala: eu seria o número 2 da equipe, então eu seria a jogada de suporte, como ele fez com o gol do Hiyori. Hiyori marcou um gol, o Karasu dando suporte a ele, sendo o número 2 da equipe. Só caiu o ego atrás do Caraço falando: o que você fala, Caraço? E o ego começou a explicar que a filosofia do Hugo não se encaixa no Bullock. E o ego pensa que todo mundo devia ser atacante para ser mais egoísta. Assim, depois eu falo minha opinião sobre essa frase do ego. Mas aí, conversa vai, conversa vem. O ego no final fala que todos os ataques no Izag serão mudados e serão passados para Rintoshi e vai ter 3 substituições. E passando pelo vista da França, que onde aí o treinador da França, Roger, fala o seguinte, abre aspas: vocês são a geração mais forte escolhida por Deus para jogar na seleção francesa. Aí conversa vai, conversa vem, e no final o Charles e Locke conversam falando que aí o Locke fala pro Charles o seguinte: Charles, me dê vários, multiplique os passes para mim, para marcar mais gols, senão o mundo ficará de luto. E o Charles fala que é um egoísta. Aparece o Hugo, que ele é muito alto mesmo. Aí o Hugo fala do destino, falando se o que ele vai escolher sobre o destino. E lá no final lá no final do túnel aparece 3 jogadores. Aí aparece o Shido Ryusei falando que cada célula do corpo dele está alegre. Aí o Barou fala que é hora da caça e o me fala que é para limpar a baba duas bestas. Só que aí os que saíram foram Bátira, Shigiri e o Nico. Que eu quase acertei a sugestão do Nico. Porque eu achei que o Ario ia sair e o Nico ia ficar. Mas continuando. Aí no final do capítulo o Izag fala que ele deve passar do Hugo. E fala que o ego dele começa a aquecer. E é o fim do capítulo. Agora, dando minha opinião sincera sobre o capítulo foi muito bom. Muito bom mesmo. Vai ter a transmissão do Shido, Barou e Kunigami. Que a do Kunigami já era pra estar logo no primeiro tempo, junto com o Shido. E o Barou, não, porque como no vídeo da Inglaterra, eu deixei o Barou com o jogo da Inglaterra para ser mais melhor, né? Quem quiser ver o vídeo contra a Inglaterra, pode ir no canal e ver logo o primeiro vídeo do canal. E bom, o capítulo foi muito bom, interessante. E essa nova formação do Japão, que bota o réu na lateral, 2 zagueiros, que é o Ario e o Aiko, e o Hiyori na lateral complementando, os 2 volantes, Karasu e Kunigami, o Izagi agora como meia, Barão na esquerda, Shido na direita e Rin como centroavante, que agora todos os ataques serão complementados com o Rin. E bom, o que eu achei do capítulo foi muito bom, já falei. Mas agora, sobre a frase do ego, eu concordo em partes. O ego fala que sobre a filosofia do Hugo, ela é errada para o Bullock e é uma forma preguiçosa de ver o mundo. Só que o ego falando que todo mundo devia ser atacante não faz sentido pelo simples motivo de ter caras que jogam na defesa, como Ario, e até mesmo o Gagamaro, que agora é goleiro. Então não faz o menor sentido o ego tá falando isso para os jogadores. E ele fala que a França só convocou os jogadores em si por causa das aptidões dele. Ele é volante por volante, atacante por atacante, goleiro por goleiro, zagueiro por zagueiro, lateral por lateral e meio-campista por meio-campista. E não por uma forma mais agressiva, porque o Bullock todos eram atacantes. Tirando o Aiko, mas o Aiko ele jogava na seleção sub-20, também ele era atacante quando era pequeno. Bom, e eu não concordo com a Team Party por essas partes assim mesmo. Tipo, a filosofia do Hugo não se encaixa no Bullock, mas também todo mundo ser atacante
não é possível, porque o Gagamaru virou goleiro, é o maior exemplo disso, e o Nico virou zagueiro. Então, dois grandes exemplos assim. E um time rodeado por atacantes pode causar uma desavença. Mesmo se o Shido, o Barou são grandes exemplos assim, são grandes atacantes pro Bullock, mas sabemos que o Barão não toca a bola. Talvez pode estar mudando, né? Talvez pode estar mudando. Shido realmente só vai por puro instinto. Então, também tem isso. Também tem uma grande chance do Shido levar um cartão vermelho nessa partida. O Kunigami meio que mudou a posição, agora é um cara mais defensivo, mas ele ataca muito bem. E eu acho que o Shido vai marcar um gol nessa partida. E o Kunigami também marcará um gol nessa partida. Um gol de cabeça aos 90 minutos. E bom, o que eu espero pro próximo capítulo 400 é que acho que vai ter um gol nesse capítulo, que seja o do Shido, ou do Barou, ou do, até mesmo do Kunigami, ou que mostre o passado ou do Loki, ou do Hugo. Mas é isso, se gostou, e esse foi o vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau, galera, fique com Deus. Tchau.